Boa tarde, moradores de todo o mundo. Aqui quem vos fala é o pastor Fábio Rodrigo Romero César, do Ministério da Internet do YouTube, Casa de Oração, Jerusalém Celestial. Vou ministrar nesta tarde a mensagem com o seguinte tema: meu pai José César e minha mãe Vera Lúcia Romero César eram o remanescente da parte de Deus deste século. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 11. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como estou perante Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam tirar-me a vida. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não verem e ouvidos para não virem até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem, encobrem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar ao ciúme. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Convosco falo, gentios, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar o ciúme aos da minha carne, e salvar alguns deles, até aí por enquanto. Moradores de todo o mundo, meu pai José César e minha mãe Vera Lúcia Romero César estão agora com Jesus Cristo, protegidos por Ele na Jerusalém Celestial, por toda a eternidade. Enquanto meu pai e minha mãe estiveram nesta vida, eles fizeram uma carreira na Igreja Presbiteriana de Miguel Couto, a mais antiga liderança da Igreja Presbiteriana de Miguel Couto, o casal mais antigo, um dos fundadores da igreja. Quando meu pai começou na igreja, praticamente a igreja era pequena, ela progrediu em estrutura, em trabalho. Durante anos e anos, meu pai e minha mãe, mantendo uma conduta exemplar, indiscutível, não há nada que desabone a conduta do meu pai, nada, nem dele nem da minha mãe, de forma alguma. Deram o exemplo ao mundo, sendo luz da parte de Jesus Cristo. E como luz, eles enfureceram as trevas. Meu pai, bacharel em teologia desde o ano de 1982, o mais antigo bacharel de teologia. O presbitério não o ordenou pastor, visto que meu pai já era aposentado e seria muito dinheiro para ele. Não vou entrar neste detalhe, mas foi ordenado na ocasião pastores homossexuais, pastores com vida dupla, pastores que estavam sempre em motéis, que escandalizavam a igreja, sempre vinham pedir perdão à igreja, mas um homem santo e irrepreensível não foi ordenado. Eu venho lhe dizer que meu pai e minha mãe eram remanescentes da parte de Deus, que mantinham a rédea da palavra de Deus, e como consequência eles sempre foram mais do que vencedores em tudo. Eu ordenei o meu pai José César e minha mãe Vera Lúcia Romero César como pastores do meu ministério da internet no YouTube, Casa de Oração Jerusalém Celestial. Deus faz justiça, o homem não. Que a memória de José César, que a memória de Vera Lúcia Romero César, meus pais, seja abençoada